Hoje nós vamos aprender de uma maneira simples e descomplicada o que é blockchain. Por que você deveria saber sobre ela, como ela funciona, quais problemas ela resolve e por que ela é tão valiosa. Sem perder tempo, blockchain, em tradução livre, pode ser entendido como blocos em cadeia ou cadeia de blocos. De forma bem singela, blockchain pode ser desenhada ou interpretada dessa maneira, um sequenciamento de blocos. Blockchain é um registro digital de dados feito em blocos criptografados e sequenciados em ordem cronológica. Ou seja, é uma cadeia de blocos que contém informações que podem ser transações financeiras, dados pessoais, podem ser registros médicos, documentos, textos, enfim, pode ser qualquer coisa. A blockchain pode parecer uma expressão nova, recente, mas a ideia dela foi concebida embrionariamente por David Chaum. Ele foi um cientista da computação que apresentou a ideia da blockchain a primeira vez como um trabalho de doutorado em 1982. A ideia original de David Chaum era que a blockchain fosse um registro sequenciado de documentos com data e hora, de um carimbo de data e hora, com o propósito de evitar fraude documental. Essa tecnologia não foi de fato utilizada até 2009, quando Satoshi Nakamoto, um indivíduo ou um grupo de indivíduos, até hoje ninguém sabe ao certo a identidade, adaptou a tecnologia de David Chaum para criar uma blockchain em que houvesse registros de transações financeiras de um dinheiro digital que fosse segura, imutável e 100% auditável a qualquer tempo por qualquer pessoa. Foi daí que nasceu a ideia do Bitcoin. Na verdade, o white paper do Bitcoin, a certidão de nascimento do Bitcoin, ela foi escrita em 2008, só que somente em janeiro de 2009 é que o primeiro bloco de Bitcoin foi de fato minerado por Satoshi Nakamoto, o chamado bloco Genesis. Vamos dar uma passeada na blockchain do Bitcoin e ver se realmente ela é 100% auditável a qualquer tempo por qualquer pessoa? Esse site é uma representação gráfica da blockchain do Bitcoin, feito de uma maneira futurista, em que você pode navegar desde o bloco mais recente até o primeiro dos blocos minerados, o bloco 0, o bloco Genesis. Na representação feita por esse site, cada quadrado desse aqui representa um bloco de Bitcoin e cada hexágono uma transação. Veja quantas transações foram feitas no último bloco minerado. Cada uma delas contém o seu código, os valores envolvidos, e se nós entrarmos no explorador de blocos, nós veremos maiores detalhes de quem foi, para onde foi, enfim. E nós podemos viajar para blocos anteriores. Veja que todas as transações realizadas estão nelas. E eu disse que eu poderia ir para qualquer bloco. Será que a gente consegue ir para o primeiro bloco minerado por Satoshi Nakamoto? Então vamos digitar aqui o bloco 0, que é o bloco Genesis. Você consegue ver a diferença da quantidade de transações? Realmente, no bloco 0 somente havia uma única transação, que foi aquela feita por Satoshi Nakamoto para dar início à blockchain. Aqui está a descrição. Essa foi a primeira transação de todas no Bitcoin, na rede do Bitcoin, quando Satoshi minerou o Genesis Block e foi recompensado em 50 Bitcoins. Essas moedas não são passíveis de serem gastas, já que elas foram omitidas do banco de dados de transações. Qualquer tentativa de gastá-las seria rejeitada pela rede. Não se sabe se isso foi intencional ou não. Aí, como você pode ver, todas as transações já ocorridas no Bitcoin estão 100% abertas para qualquer um ver e conferir. Não há como esconder transações feitas na rede do Bitcoin. E como funciona a tal da mineração? Na blockchain do Bitcoin, os blocos possuem
um problema matemático que somente é possível de ser resolvido com poder computacional. Sempre que esse problema matemático é resolvido, o minerador é recompensado com bitcoins. No princípio, computadores simples eram capazes de minerar blocos de Bitcoin, porque a rede estava no começo. Só que com o passar do tempo, à medida que o Bitcoin foi ganhando popularidade, mais pessoas se dispuseram a atuar como mineradores de Bitcoin. E o algoritmo do Bitcoin, ele é projetado para aumentar a dificuldade deste problema matemático à medida em que o número de mineradores cresce na rede. Hoje, somente máquinas projetadas especificamente para minerar bitcoins conseguem resolver de forma eficiente esse problema matemático. A essa forma de descoberta de blocos nós damos o nome de Proof of Work, ou em português, prova de trabalho. E o que há dentro de um bloco do Bitcoin? Dentro do bloco do Bitcoin nós vamos encontrar o hash do bloco anterior, os dados propriamente ditos e o hash do próprio bloco. E esses blocos, são encadeados com todas essas informações um após o outro. Vamos analisar o que é esse tal de hash do Bitcoin e qual é a dinâmica dele dentro da blockchain. Pois bem, considerando esse primeiro bloco aqui, nessa simulação do que seria uma blockchain, nós temos os dados, a transação, nós temos o hash do bloco e nós não temos o hash do bloco anterior. Afinal de contas, nessa simulação, esse é o primeiro de todos os blocos. Se é o primeiro, não há nenhum bloco antes dele, não há por que ter o hash anterior. E o que é o hash? Hash é como se fosse a impressão digital do bloco. Assim como há 8 bilhões de seres humanos no planeta e cada um deles tem sua própria digital, mesmo irmãos gêmeos têm digitais absolutamente diferentes, com um bloco do Bitcoin não é diferente. Cada bloco tem sua própria digital, seu próprio código hash. E para mostrar para vocês como isso funciona na prática, eu vou criar aqui um arquivo num bloco de notas chamado bloco. Dentro desse bloco, eu vou simular uma transação de um BTC de Diego para José. Suponhamos que no dia 1º de janeiro de 2024. Salvei o arquivo e vou abrir aqui um prompt do Windows e eu vou perguntar para ele qual é o hash deste arquivo bloco.txt. E ele vai me responder que esse aqui é o hash, ou seja, essa aqui é a digital desse arquivo. Se eu criar uma cópia deste arquivo, bloco-cópia, e perguntar o hash deste arquivo cópia, ele vai me responder que é o mesmo hash, porque o que importa é o conteúdo, não o nome do arquivo. Agora, suponhamos que um agente malicioso quisesse adulterar este arquivo, este bloco do Bitcoin, e dizer que ao invés de 1 Bitcoin, Diego mandou para José 10 Bitcoins. Será que ele vai me retornar o mesmo hash? Não, ele não vai, porque o conteúdo do arquivo é diferente, ou seja, este é outro bloco. E se for agora 1 Bitcoin mesmo, mas ao invés do dia 1º de janeiro de 2024, no dia 1º de março de 2023, será que ele vai me retornar o mesmo hash? Evidentemente que não. O hash é completamente diferente, porque a informação é outra. Se nós retornarmos a informação original, ele deve me retornar o mesmo hash de antes. É por isso que o bloco seguinte ele precisa ter a informação do bloco anterior. Para ser validado, ele precisa comprovar que ele está numa sequência de uma cadeia de blocos. E assim subsequentemente. Cada bloco deve conter a informação dos blocos anteriores para que ele seja validado. E se por acaso houver uma tentativa de injetar um bloco malicioso na rede do Bitcoin com um hash completamente diferente, ou seja, com transações que não são verdadeiras, para pessoas que não são verdadeiras, enfim, com informações inverídicas. Neste caso, os validadores vão perceber que este bloco não pertence à cadeia original e, portanto, não vão validá-lo, e ele não será inserido na blockchain do Bitcoin. A rede do Bitcoin ela está espalhada ao redor do mundo e está conectada em uma rede chamada de peer-to-peer, ou P2P,
ou, em português, ponto a ponto. Não existe uma autoridade central ou um servidor central. Ela está salva em computadores individuais e cada computador desse, cada pessoa é chamada de node ou nó de Bitcoin. Qualquer pessoa pode ser um node ou um nó de Bitcoin. Eu posso ser um nó de Bitcoin, você pode ser um nó de Bitcoin e contribuir para a segurança e a descentralização da rede do Bitcoin. O que acontece quando uma pessoa se dispõe a ser um nó de Bitcoin é que ela baixa para si, no seu computador, toda a blockchain do Bitcoin, contendo todos os blocos, desde o primeiro até o último. Esse fenômeno nós chamamos de descentralização. É descentralização porque não existe uma autoridade central regulando o Bitcoin, dizendo como ele deve funcionar ou concentrando o poder de validação dos blocos de Bitcoin. E como funciona essa validação? Nós sabemos que os nós são pessoas ligadas entre si numa rede peer-to-peer, P2P ou ponto a ponto, e cada uma delas possui toda a blockchain do Bitcoin salva em seu computador, desde o primeiro até o último bloco. Quando um novo bloco de Bitcoin ele é minerado, este bloco é enviado simultaneamente a todos os validadores ligados nessa rede e eles vão conferir se esse bloco é verdadeiro, se ele contém a hash correta. Caso seja identificado que o bloco não corresponde à rede, que aquela hash é fraudulenta ou foi minerado um bloco incorreto, aquele bloco não é inserido na blockchain do Bitcoin. Por outro lado, quando um bloco ele é válido, ele é enviado simultaneamente para os validadores e eles concordam entre si, verificando se este bloco é de fato verdadeiro, sendo o bloco é validado e ele passa a integrar a blockchain do Bitcoin. A este fenômeno de concordância nós damos o nome de consenso. E é justamente por isso que a rede do Bitcoin ela é imutável, imune à censura e segura. E quantos validadores existem atualmente no Bitcoin? Nós temos hoje 49.744 nós globais de Bitcoin, dos quais 17.583 são nós alcançáveis, são aqueles que aceitam resposta de volta. Ou seja, estamos falando de quase 50 mil validadores de Bitcoin espalhados ao redor do mundo. Ora, você poderia me perguntar, se a gente está falando de computadores, sistemas de informática, sempre é possível fraudá-los, correto? Sim, possível é, mas fraudar a blockchain do Bitcoin, além de não ser fácil, ela não é economicamente viável. Eu vou explicar por quê. Veja só, para um agente malicioso tentar fraudar a blockchain do Bitcoin, ele teria que ter poder computacional suficiente para ocupar mais de 50% de todos os validadores do mundo. A gente está falando de cerca de 25 mil nós de validação da blockchain do Bitcoin. Isso, por si só, não apenas demanda poder computacional, como é economicamente inviável, porque o gasto que você precisa ter para um ataque de tamanha natureza depende de uma quantidade enorme de dinheiro. Sendo muito franco com você, não existe este poder computacional, nem existe essa disponibilidade de recursos capaz de promover e implementar um ataque deste tamanho à blockchain do Bitcoin. Ainda assim, você poderia ser um incrédulo e me dizer, ora, mas tem aí a computação quântica chegando, que vai possibilitar um salto tecnológico gigantesco e tornar computadores muito mais eficientes do que eles são hoje. E aí a computação quântica poderia ser uma ameaça à blockchain do Bitcoin. Será que isso é verdade? Essa aqui é uma matéria de outubro de 2023 em que ela noticia uma quebra de recorde de computadores quânticos com mais de 1000 qubits. Até então, somente um computador da IBM tinha conseguido 433 qubits. Nossa, é bastante, né? 1000 qubits. Será que isso é suficiente para quebrar a blockchain do Bitcoin? Nessa outra matéria, Cryptocurrency versus Quantum Computing, ou seja, criptomoedas versus computação quântica, um profundo mergulho dentro do futuro das criptomoedas,
Há uma explicação muito interessante do que é a blockchain, de como ela funciona, do que é a computação quântica e quanto poder seria necessário para que computadores quânticos quebrassem uma blockchain. Sendo bem rápido, é claro, não vou ler essa matéria inteira com vocês. Nessa porção da matéria, ele diz que mesmo se nós considerássemos a possibilidade de computação quântica derrotar a criptografia usada nas criptomoedas, seria necessário um nível enorme de poder computacional para lançar um ataque dessa natureza. E isso em cada endereço com uma chave pública para roubar os fundos dela. Veja só, para a blockchain da rede Ethereum, seria necessário exceder 10 milhões de qubits de poder computacional. Hoje, a tecnologia está lutando para superar os 1000 qubits. É necessário 10 milhões para a rede Ethereum. E para a rede do Bitcoin? De acordo com pesquisadores da Universidade de Sussex, um computador quântico com 1,9 bilhões de qubits de poder de processamento seria necessário para invadir a rede do Bitcoin em 10 minutos. Ou seja, 1,9 bilhões de qubits, lembre-se, a gente acabou de superar 1000 qubits, seria necessário para em 10 minutos invadir a rede do Bitcoin. Isso requereria que os hackers implantassem milhões de computadores quânticos, o que é um cenário altamente improvável no futuro. E além disso, a gente tem que considerar em que à medida em que a computação quântica avança sendo uma ameaça, os desenvolvedores da blockchain também aprimoram a criptografia, tornando mais difícil, até mesmo para computadores quânticos, a invasão de uma blockchain. Após o sucesso da rede do Bitcoin, que foi concebido originalmente por Satoshi Nakamoto para ser um registro imutável de transações financeiras, outras blockchains surgiram, trazendo uma infinidade de possibilidades, desde contratos inteligentes que permitem transações automatizadas, empréstimos com finanças descentralizadas, registros notariais, registros de prontuários médicos, dados pessoais, expressões artísticas por meio de non-fungible tokens ou tokens não fungíveis ou NFTs, redes sociais, jogos, enfim, uma infinidade de todo tipo de relação e negócio que permeia as relações humanas. As blockchains se tornaram, portanto, meios extremamente seguros e valiosos de as pessoas se relacionarem das mais diversas maneiras. Mas esse é um assunto para um outro vídeo. Bom, nesse vídeo você aprendeu o que é a blockchain, quais problemas ela se propõe a resolver, como ela funciona e por que ela é tão valiosa e cobiçada hoje por governos e por empresas multinacionais de todo o mundo. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei, também inscreva-se no canal e ativa o sininho, assim você vai receber notificações de próximos vídeos como esse de análises que eu faço do mercado rotineiramente. No próximo vídeo a gente vai falar sobre o Bitcoin em si. Eu espero vocês por lá. Até a próxima.